Raup, eu quero abordar um tema que eu tenho até uma responsabilidade nele, grande. Por outro lado, mesmo que não tivesse, eu também teria a mesma preocupação. É com relação à situação das profissões da área de saúde. Nós estamos, eu e outros senadores médicos, estamos já elaborando que eu poderia chamar de estatuto das profissões da área de saúde, com a criação da carreira de Estado, tanto para médicos como para os demais profissionais de saúde. Ao mesmo tempo que fazer, depois das eleições, uma espécie de subcomissão da Comissão de Assuntos Sociais para visitar e fazer realmente um diagnóstico da questão do programa Mais Médicos e, portanto, tomar as medidas que, no meu entender, como disse naquela época, aquilo era uma medida emergencial, que não pode ficar, portanto, se tornando permanente. Aliás, na época da votação, eu apresentei uma emenda limitando em 3 anos o programa. E queria mais, mas consegui que se colocasse também uma observação de que em 5 anos o governo, seja o federal, o estadual, o municipal, uma responsabilidade maior do federal, que foi quem criou o programa, de construir, reformar e equipar todas as unidades de saúde, desde um simples posto de saúde até o hospital de maior complexidade. E é evidente que a gente não pode, de fato, achar que as coisas estão resolvidas. Por isso, eu fiz um ofício para o Conselho Federal de Medicina, para os conselhos regionais, e pedi sugestões para que nós pudéssemos dar os próximos passos. Entendo que, primeiro, temos que esclarecer algumas coisas que, no meu entender, são fundamentais. Realmente saber se todos que estão trabalhando no programa Mais Médico, de fato, são médicos. Há muita publicação dizendo uma coisa e outra, e como nós na medicina só acreditamos no diagnóstico feito através do exame, então nós precisamos confirmar isso. Vou fazer um ofício para o ministro da Saúde, vou fazer um ofício também para os secretários estaduais e municipais de saúde, de forma que nós possamos ter, de fato, um acompanhamento desse programa. E, ao mesmo tempo, ainda, se possível esse ano, porque logo depois da eleição já estaremos com esse material pronto, nós vamos encaminhar não só o projeto aqui, como vamos fazer essa missão que eu me referi. Porque entendo, e olhe que eu fui um médico que participou de um programa Mais Médicos espontâneo, porque como filho de Roraima, eu fui o primeiro filho de Roraima a se formar em medicina, voltei para lá, nós éramos apenas 5 médicos para 200 mil habitantes, o que significava 1 médico para 40 mil habitantes, e exerci minha profissão lá durante 14 anos, evidente que a cada ano que passava melhorava porque chegavam novos médicos. Mas chegou um ponto em que, já que na década de 90, próximo do ano 2000, nós fomos a Cuba, representando o governo do estado e a universidade, buscar professores de medicina para poder instalar o curso de medicina e médicos para trabalhar no interior do estado. E foi uma operação individual do estado, o Tocantins também fez isso, que deu muito resultado. Os médicos não só se dedicaram, resolveram muitos problemas, como até terminaram ficando lá, tendo até um caso de um desses médicos que hoje é prefeito de um município onde ele trabalhou a vida toda. Então é preciso, de fato, que, primeiro, não vamos fazer desse assunto um assunto ideológico. Nós estamos falando de saúde, saúde não tem ideologia. Saúde é realmente uma coisa séria que tem que ser tratada com profundidade. E não adianta, se nós não acabarmos com a corrupção na saúde, se nós não acabarmos com uma espécie de subemprego na saúde, em que a pessoa ganha tão pouco que
tem que trabalhar em 2, 3 empregos diferentes, plano de saúde, etc., e termina que o atendimento é precário, os equipamentos não existem, material hospitalar dos mais diversos, desde uma gaze a um esparadrapo, não tem. O paciente tem que comprar fora para trazer para... os familiares do paciente vão comprar fora na farmácia para trazer para o hospital para poder tratar o seu parente. Então, isso realmente é uma coisa indigna. O Brasil não justifica mais, depois de tantos anos, não vou nem contar do Império, mas da República para cá, e nós não tivemos nenhum cuidado realmente com a saúde pública de uma maneira certa. Na Constituinte, nós discutimos e terminamos aprovando o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é um modelo, no papel, muito bom. Muito bom que até alguns países já adotaram. Só o que há uma reclamação sempre eterna de que falta financiamento para a saúde. De fato, falta. Mas também é verdade que a corrupção que é praticada na saúde pública é uma imoralidade. Eu sempre digo que você roubar, fazer corrupção na área de saúde é um crime hediondo, tem que ser um crime hediondo. Porque você está fazendo o quê? Privando o paciente de receber um tratamento médico adequado, de ter os equipamentos adequados e, ao mesmo tempo, você pode estar provocando a morte de muitos outros. Então, eu estou hoje fazendo essa análise porque já estamos trabalhando nisso. Repito, eu e os colegas médicos aqui, inclusive com destaque ao senador Moca, que é o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, e pretendemos, portanto, eu estou anunciando aqui publicamente, que não só vamos apresentar o projeto, como vamos fazer, não é uma CPI, eu quero bem esclarecer que não vamos fazer CPI, não. Nós vamos pegar um grupo de membros da Comissão de Assuntos Sociais, ou 2, e vamos andar o Brasil para realmente fazer um diagnóstico adequado de como está esse programa e o que é que precisa ser feito para que nós saiamos dele. Porque é verdade que faltam médicos? Mas é também muito verdade que falta mais administração, mais combate à corrupção, mais boa administração e, sobretudo, responsabilidade dos governantes, desde as prefeituras, passando pelos governos estaduais até o governo federal, mais responsabilidade com um assunto tão delicado. E, ao mesmo tempo que a gente vê isso na saúde, vê na educação também. Então, senador Waldrop, é difícil pensar num país que tenha futuro se o povo não tem saúde e não tem educação. Então, eu sempre falo educação porque quem não tem educação tem dificuldade até de evitar certas doenças tolas, que poderiam ser evitadas até com métodos de higiene. Então, uma pessoa que não tem educação não vai levar em conta que tem que lavar as mãos, por exemplo, cuidado alimentar antes de comer. Não vai ter noção de que ele não pode beber todo tipo de água que encontra. E, fora o descaso do governo, governos de presidente a prefeito, com a questão, por exemplo, do saneamento público. Porque o saneamento básico feito evitando esgotos a céu aberto, se evita muitas doenças que, principalmente as crianças, não teriam se dispusessem desse saneamento básico. Mas ninguém, infelizmente, senador Waldrop, é uma verdade, não há prioridade dos governantes, desde os prefeitos até o presidente da República, de pensar assim, é mais barato investir na prevenção, e aí inclui o saneamento básico, do que no tratamento. Lógico, cada, real que se investir em prevenção, aí inclui saneamento básico, vacinação, acesso garantido a toda a população, desde os mais pobres até as pessoas que têm melhor qualidade de vida, senão nós vamos ficar nessa história. Agora, implantamos um programa, daqui a 3, 4 anos, vamos fazer o quê? Agora não é mais médico, é mais enfermeiros, é mais não sei o quê. Então, eu acho que nós temos que sair do mais médicos para mais saúde. Para mais saúde séria,
Porque hoje o que nós temos visto realmente, e cito o exemplo do meu estado, para não falar dos outros. Recentemente, a Polícia Federal fez uma operação em que descobriu que um esquema de compra e venda de medicamentos perto de vencer, de maneira que dispensava a licitação porque o medicamento tinha que ser comprado emergencial. E, ao mesmo tempo, o remédio era comprado também próximo de vencer, outro novo lote, com 6 meses, 4 meses, e o governo dispensou a licitação, portanto, o fornecedor cobrava um preço muito maior. E comprava de centrais, de laboratórios, etc., pela metade do preço um remédio que tinha 6 meses de validade só. Então é preciso, de fato, que a gente leve a sério a saúde, como a educação, mas nesse particular, quero me dirigir à população e aos profissionais de saúde. Eu não teria participado dessa comissão dos demais médicos e incluímos alguns avanços, como, por exemplo, essa questão da construção, reforma e equipamento das unidades de saúde, a duração de 3 anos para o programa Mais Médicos, e a partir daí, todo médico que entrar nesse programa, mesmo que ele mude de nome, tem que ter a revalidação do seu diploma. Então é preciso, de fato, correr, porque senão nós já vamos para um ano de Mais Médicos, daqui a pouco vamos para o 2º e 3º e fica a coisa como está. Então eu espero que logo após a eleição, eu repito, nós possamos fazer esse movimento para, de fato, digamos assim, dar razão à existência do programa, que eu sempre disse que considero uma medida emergencial. Não é uma medida que, de fato, vá corrigir as desigualdades que existem, começando pela periferia das grandes capitais, até os nossos estados lá da Amazônia, que tem, alguns deles, como o Amazonas, tem distâncias quase continentais de um município para outro. Então é muito importante que o Senado procure cuidar disso ainda este ano, para que na próxima legislatura tudo já esteja pronto e apto para ser aprovado. Mesma coisa, eu tenho conversado com colegas médicos da Câmara que estão também nesse mesmo caminho de buscar soluções definitivas e medidas que possam, de fato, moralizar a administração pública na saúde, valorizar o profissional e não cometer corrupção como se comete hoje em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, inclusive com notícias recentes de grandes problemas, inclusive no próprio Ministério da Saúde. Então isso desestimula o profissional que trabalha sério, porque ele diz que eu fico aqui trabalhando, doido para ganhar o quê? R$4.000 e depois não posso dar conta de certas coisas porque não tem coisas básicas para o atendimento. Então eu quero deixar registrado, quero me referir a toda a classe médica, a toda a classe dos profissionais de saúde, que nós já começamos e vamos concluir esse trabalho logo após as eleições do mês de outubro, dia 5 de outubro. Muito obrigado.